Senhor Deus, creio que o Senhor vai nos ajudar, porque fizemos a nossa parte, oramos, meditamos, lemos, relemos, buscamos a sua direção, sua inspiração, com um único propósito, de ajudar o seu povo a se posicionar e andar mais perto do Senhor. Que o Senhor venha de encontro mais uma vez com a necessidade de cada um de nós, dos nossos corações, perdoando nossos pecados, nossas falhas, recompensando mais um pouquinho a todos esses esforços que esses irmãos fizeram para estar aqui, neste companheirismo cristão. Pai bendito, nos abençoe. É no Teu nome que nós pedimos. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Amém. Estou agradecido a Deus por poder estar aqui e dar a minha parcela de contribuição para o corpo de Cristo. Essa partícula que está reunida aqui, representada por muitas cidades. Agradeço ao pastor Valdemar, companheiro, por esta confiança. Também agradeço, desde já, oração, compreensão e apoio de todos os colegas que estão aqui. São todos homens capazes de fazer melhor do que nós poderíamos estar fazendo neste momento. Meu único objetivo de pregar sempre tem sido este, de pelo menos ajudar uma pessoa. Creio que Deus ficaria alegre se uma pessoa realmente tivesse uma ajuda, uma decisão, uma posição verdadeira por aquilo que nós estamos falando. Então isso já para nós é uma recompensa, né? Amém? Eu sei que muitos de vocês estão cansados, levantaram de manhã, dormiram pouco, outros não dormiram nada. Muitos tiveram dificuldade para chegar aqui, o carro quebrou, o ônibus atrasou. Tudo é para tirar a paz, né, desta comunhão, a paz que nós precisamos para receber as bênçãos de Deus, né? Eu sei que vocês vieram alegres. Quantos continuam alegres? Diga amém. Está mesmo alegre? Hã? Então dá um sorriso pro seu vizinho aí. Todo mundo sorrindo mesmo. Hã? Aí, todo mundo aí mostrando o dente, né? Aí, ó. Tá vendo? Olha, irmão Valdemar, você não mostrou o dente, mostra o dente aí. Aí, tá vendo? Que bom. Nós vamos falar um pouco nesta noite sobre a necessidade de reconhecer aquilo que somos. Não é importância, não, é uma necessidade, né? Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Não é bom nascer de novo, não, é necessário nascer de novo, né? É necessário entendermos a nossa posição. Eu quero ler uma historinha para vocês aqui. E o título dessa história é: Não invente desculpas. Uma empresa estava em situação difícil. As vendas iam mal, os trabalhadores e colaboradores estavam desmotivados, os balanços a meses não saíam do vermelho. Era preciso fazer algo para reverter o caos. Ninguém queria assumir nada. Pelo contrário, o pessoal apenas reclamava que as coisas andavam ruins e não havia perspectiva de progresso naquela empresa. Eles achavam que alguém deveria tomar a iniciativa de reverter aquele processo. Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um enorme cartaz que dizia: faleceu ontem a pessoa que impedia o crescimento da nossa empresa.
Você está convidado a participar do velório na quadra de esportes. No início todos se entristeceram com a morte de alguém, mas depois de algum tempo ficaram curiosos para saber quem estava bloqueando o crescimento da empresa. A agitação na quadra de esportes era tão grande que foi preciso chamar a segurança para organizar uma fila indiana, um atrás do outro. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação ia aumentando, a curiosidade ia aumentando. Quem será que morreu que estava atrapalhando o progresso da nossa empresa? Ainda meio que infeliz morreu. Um a um, os funcionários agitados, tensos, aproximando do caixão, olhando no fundo, olhando melhor no defunto, aí eles engoliam seco, ficando em absoluto silêncio, como se tivesse sido atingido no fundo da alma. Ouviu o defunto? Pois bem, certamente você adivinhou que naquele visor do caixão tinha um espelho. Cada um que chegava para ver o defunto via a cara dele. Só existe uma pessoa capaz de limitar seu crescimento: você mesmo. Se não formos no arrebatamento, culpado é você mesmo. Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida. Você quer melhorar? Quer crescer? É você mesmo. Não põe culpa nos outros, não. E você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. Não tente achar culpado pelas suas falhas. É dentro do seu coração que você vai encontrar energia para ser o artista da sua criação. É dentro do seu coração. E o que é que está dentro do nosso coração? Cristo. Amém? O resto é desculpa. Vamos ficar de pé? O resto é desculpa. Gálatas capítulo 2 e Colossenses capítulo 1. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Todos acharam? Ninguém achou, ninguém falou nada. Quantos acharam? Diga amém. E pouca gente achou. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Ó, eu falo baixo, vocês falam também. Quem achou, diga amém. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que foi agora manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Assentai-vos. Que Ele nos dê graça. Eu não acostumo com esse lugar, nem nas minhas congregações. Eu não me considero um pregador de encerramento, porque eu não sou um pouco lento. Mas queríamos falar sobre isto. É necessário reconhecer o que somos. A noiva precisa reconhecer aquilo que ela é.
E quando isso acontecer, diz o profeta, dar-se-á o rapto. Precisamos conhecer nossa posição como indivíduo e como corpo. Nossa missão, nosso ministério, temos que saber o que é que estamos fazendo aqui, para que nós estamos aqui, e assumir isso. Na mensagem adoção, segunda parte, na manifestação dos filhos de Deus, parágrafos 23, 27 e o 28, diz o profeta para nós: a promessa que foi dada à igreja não é uma terra natural, mas uma terra espiritual, pois somos um sacerdócio real, nação santa, pessoas peculiares, chamadas, eleitas, escolhidas, separadas. Então todo mundo está morto lá de fora. Somos dirigidos pelo Espírito. Os filhos e filhas de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, não pelo homem, mas pelo Espírito de Deus. Quando você pega assim um irmãozinho meio dificuldade com o pastor, ele fala, tá vendo? O profeta está falando que nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo, não pelo homem. O homem é o agente de Deus, você entende isso, né? Não é o que o homem pensa, o que o homem fala, é o que o Espírito Santo fala. Isso nós entendemos. Então, nós somos sacerdócio real, nação santa, pessoas peculiares, chamadas, eleitas, escolhidas, separadas. E então todo mundo está morto fora. Você crê que você faz parte desse grupo? Levante sua mão. Amém? Levanta as duas mãos. Amém. Há muita fé aqui, tá vendo? Graças a Deus. Agora estamos vindo a este grande mistério escondido, que tem sido escondido antes da fundação do mundo, e agora sendo revelado nos últimos dias para os filhos de Deus. Crê você que isto seja verdade, que os filhos de Deus são manifestados? Agora o profeta está perguntando, você crê nisso? Amém? Antes de irmos a qualquer lugar, vamos voltar a Romanos 8, só por um minuto, e deixar ler algo para você. Veja se isto é o aparecimento do que estou falando aqui. Como iremos conseguir Romanos 8, 19? Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Com ardente expectação, toda a criação está esperando pela manifestação. Vem? Manifestação. E o que é manifestação? Ser conhecida. Manifestar é ser conhecido. Reconhecer aquilo que você é e agir em cima daquilo. Ainda um pouquinho mais para frente, nesta mensagem de adoção ainda, 55 e 56. Recordem. Ele sempre tem isto em sua mente. Uma palavra é um pensamento expressado. Deus pensava como poderia ser um Salvador. Logo que ele falou a palavra, isto foi acabado para sempre. Se esses filhos de Deus pudessem tão somente segurar na palavra desta maneira agora, que tudo que Deus fala está concluído. E quando foi que ele concluiu toda a sua obra? Lá no Calvário. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nos salvou, nos curou, nos libertou. E agora ele está manifestando aquilo. E nós temos que crer nisto, tomar isto, porque somos pessoas
Somos pessoas necessitadas, mas Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Quando Deus fala uma palavra, está terminado, absolutamente. A cronologia diz, os arqueologistas e todos, eles clamam que talvez o mundo já havia há milhões e milhões, eu não sei. Ele podia ter existido há trilhões e trilhões de anos, eu não sei quanto tempo foi. Deus não existe em tempo. Ele não tem nenhum minuto a menos de tempo quando ele o fez, quando falou isto. Ele continua sendo Deus, não existe tempo com ele. Agora, notem, eu nunca soube desta maneira até outra noite, ou melhor, outra noite. A palavra eterno, diz o profeta, eterno, não ontem, não amanhã, é tudo agora. Isso é eterno, tudo agora. Você alguma vez observou a palavra eu sou? Não eu era, não eu serei. Eterno é eu sou. Veja, eu sou sempre. E você tem vida eterna. E quando você tem vida eterna, você tem o eu sou dentro de você. O mesmo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Graças a Deus por isso. E Deus tem nos trazido de fé em fé, de glória em glória, e com mão forte tem nos tirado do mundo denominacional. A palavra diz para nós em 1 Tessalonicenses 4 que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Diz o profeta, o alarido é mensagem, tá certo? E ele diz, o alarido é mensagem, e ela traz para nós uma ressurreição espiritual. O alarido traz para nós um novo nascimento. O novo nascimento é uma ressurreição espiritual. Você era morto no mundo, nas denominações, e hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O seu corpo está aqui, diz o profeta. Vocês estão assentados aqui, mas estamos congregados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Os nossos corpos estão aqui, mas nosso espírito está na presença de Deus. Por isso que nós vimos e entendemos aquilo que João viu. E este alarido é a mensagem, é a voz de Deus, que é o alarido. E este alarido trouxe para nós uma ressurreição espiritual. E eu pergunto, que homem que pode ressuscitar o outro? Que pregador que pode ressuscitar o outro? Que homem que pode fazer o outro nascer de novo? Mas Deus faz isto. E você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, porque você ouviu a voz de Deus. Um dia você ouviu a voz de Deus pelo rádio. Um dia você ouviu a voz de Deus através de uma pregação. Um dia você ouviu a voz de Deus através de um culto de ar livre, de um folheto, de alguém. E aquela palavra, aquele alarido chegou até você, aquela unção, daquele ensinamento, fez com que você nascesse de novo. E diz o profeta, o novo nascimento é um acontecimento sobrenatural na nossa vida. Você nasceu novamente. Quem foi? Deus. Assim como Deus tirou uma nação de dentro de uma nação, Israel, hoje tem tirado a noiva de dentro das denominações, do sistema de homens, e para isso Deus usa um atrativo para trazer as pessoas. Ele traz sinais. Ele traz sinais para nós. O profeta tem partido, mas Deus deixou o sinal. Deus vindicou a sua mensagem com um sinal. E o profeta fala isso na mensagem Sinais Escriturísticos, capítulo 9. Ele diz assim: Deus dá sinais, sinais escriturísticos. Veja, sinais escriturísticos de uma voz. Recordo de Moisés?
Porque é dado um sinal, é para atrair a atenção. Um sinal é para atrair a atenção. Então, se o sinal não tem nenhuma voz, então o sinal não é certo. 2 sinais foi dado a Moisés, e o Senhor disse para ele: se eles não ouvirem a voz do primeiro sinal, eles ouvirão a voz do segundo sinal. Então a voz segue o sinal. Ao irmão Branham foi dado de maneira singular 2 sinais: de cura divina ao tocar nas mãos, discernimento de pensamentos dos corações. Deus permitiu ser fotografado sobre a cabeça de irmão Branham, aquela coluna de anjo descendo, trazendo para ele a comissão para falar sobre os selos abriram, os trovões ecoaram as suas vozes. Mas diz o irmão Branham, são sinais para atrair a nossa atenção, mas para depois ouvir a voz. Muitas pessoas vinham para o profeta orar para elas, chegavam até a fila de oração, e o profeta dizia: você crê, irmão, que Jesus Cristo está aqui? Sim, eu creio. Então volte curado. Não, irmão Branham, mas o meu negócio é outro. Ele queria que o irmão Branham exercesse o sinal, queria que falasse os segredos e intenções do coração dele. Não, irmão, creia na voz. Você crê que ele está aqui? Creio. Então vá curado. Não, mas irmão Branham, o meu negócio é outro. Eu tenho algo assim, assim. Irmão, você não crê? Vai, irmão. Nós não temos a mesma manifestação sobrenatural do ministério do irmão Branham, especificamente dado para ele. Não temos aqueles mesmos sinais, mas nós temos a voz do sinal, que é a sua mensagem. Você crê nisto? E o sinal da mesma velha voz eclesiástica. Se o sinal não tem uma voz, ele dá a mesma velha voz eclesiástica, aquele sinal não é de Deus. Nas denominações tem muitos sinais, mas depois a voz. Tem muitas manifestações, mas depois é a voz. Batiza as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem o sinal, mas a voz é falsa. Então o sinal é falso. Quando a voz é falsa, o sinal é falso. Veja, aquela mudança deve ser um sinal escriturístico, deve ser uma voz escriturística. Digamos, por exemplo, a sua voz denominacional seguiu um determinado sinal. Deus nunca enviou aquilo. Nós tivemos denominação por todos esses anos. Isso tem que ser algo diferente. Isso tem que ser o assinte do Senhor na Escritura. Deus tem prometido isso através da palavra. Então o sinal é para atrair a atenção do povo para aquilo. Então a voz segue o sinal. E esta é a doutrina que segue isto. A voz segue o sinal. A voz é uma doutrina. A voz é a mensagem. A doutrina é a mensagem. E segue esse sinal. Mas quando você é atraído pelos sinais, a coluna de fogo te atraiu, a coluna de anjo atraiu você, mas você não ficou só olhando para a fotografia, você deu atenção à voz. Tem muitas pessoas que são simpatizantes da mensagem. Tem muitas pessoas que têm quadro Mombrana para tudo quanto é lado, mas não está ouvindo a voz. É admirador do sinal somente. Então a voz segue o sinal. Esta é a doutrina que segue isto. E a doutrina é a sua palavra. Amém. Você crê nisso, meu irmão? Graças a Deus por isso. Veja, a mensagem agora, a voz do sinal 44, 45, 46, está escrito desta maneira: a palavra de Deus é mais penetrante, a Bíblia diz, a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada alguma, de 2 gumes, discerne os pensamentos que estão no coração. Agora, aquele sinal de Sodoma tem retornado no natural. Está aí para vocês verem. O sinal de Sodoma tem retornado no natural. Se tudo está exatamente na posição em que deveria estar, no natural, então como pode você dispensar isto de sua mente, que o espiritual não está aqui no mesmo tempo?
Ambas colocações estão em cena. Sim, todos concordam, o natural está correto, mas no espiritual, eles não querem crer nisto, porque isso interfere com a sua doutrina. Lucas 17 é um sinal. Lucas 17 é um sinal que Jesus disse que nos últimos dias as nações, as igrejas, as pessoas seriam exatamente como era em Sodoma, o mundo gentil, logo antes de queimar Sodoma. Havia um grupo parecido com Abraão. Volte, quando Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, volte e veja como foi em Sodoma. Ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, a mesma Bíblia agora. Volte e veja o que foi aquilo. Aqui está um grupo eleito, chamado para fora, o grupo de Abraão. Eles estavam esperando por um filho prometido. Os sodomitas não criam em nada daquilo. E havia um morno, um membro de igreja lá embaixo em Sodoma. Olhe para aqueles 3 anjos vindo, cada um deles. Observe que sinais eles mostraram. Então você verá em que sinais nós estamos vivendo. Agora, este será o sinal, e a voz do sinal será Malaquias 4. Malaquias 4, para restaurar o povo de volta à fé apostólica dos pais. Aí está o sinal, aí está a voz, exatamente de acordo com a Escritura. Vem? O sinal é o sinal como que foi em Sodoma, Deus manifestado em ser humano. E ele disse, onde está a sua mulher Sara? Disse, ela está lá atrás de ti na tenda. Vou visitá-la de acordo com o tempo que eu te prometi. Ele disse, e Sara lá atrás riu, como poderá isto? Eu, uma mulher idosa, um homem idoso, como meu esposo lá fora, um homem idoso. Não, disse, nada disso conosco, eu simplesmente não pode ser. Ele disse, por que Sara duvidou, dizendo em seu coração, como pode essas coisas acontecer? E Jesus disse que aquilo retornaria outra vez. Incredulidade. E esse espírito nos toma de perto. Nós temos que assumir cada vez mais, reconhecer cada vez mais aquilo que nós somos, a posição que nós temos. Ou nós cremos naquilo que nós somos, ou nós trabalhamos com aquilo que nós temos, ou nós pomos para funcionar aquilo que nós temos, ou então vamos esperar a irmã Umbanda ressuscitar para fazer alguma coisa. Vamos sentar aí preguiçosamente, esperar a irmã Umbanda voltar para fazer alguma coisa. Ou então, sabe o que nós temos que fazer? Voltar para a denominação e fazer campanha, fazer novena. Não! Tudo que o profeta deixou para nós está aqui. A matéria-prima está aqui. A voz do sinal está aqui. Nós temos que assumir aquilo que nós somos. Deus não tem outro corpo na terra para trabalhar a não ser o nosso. Que Ele nos dê graça para chegar até lá, até onde eu quero chegar. Abraão chamou aquele homem de Elohim, Deus. Deus tinha que ser. Por quê? Ele podia discernir pensamentos, estava exatamente na hora certa. Elohim, o Espírito Santo, não a outra pessoa. A mesma pessoa retornando para dentro da igreja faria a mesma coisa. Este seria o sinal. Isso cumpriu-se no ministério do irmão Branham, falando pensamento, intenções de coração. Isto era o sinal. E qual seria a voz? Este é o sinal. Veja, retornando, filho do homem, fazendo as mesmas coisas que fez com Abraão, Deus retornando, isso seria o sinal. E qual seria a voz? Chama-os de volta à palavra, restaura a fé dos filhos aos pais. Aí está o sinal e a voz. Veja, está o sinal e a voz, mas eles aceitam o sinal. Normalmente eles aceitam o sinal, eles gostam do sinal, porque eles gostam de olhar para eles, os entretem, mas a voz eles não querem. Recordem? Não, volte a palavra novamente. O sinal de Messias, o sinal de Messias, de Jesus, de acordo com Isaías 35. Os coxos saltarão como servos. E tudo isto foi maravilhoso. Eles aceitaram isto. Isso foi bom. Eles creram nisso.
Eles não creram no sinal. Eles creram no sinal, mas não aceitariam a voz. E não estão nisso as denominações? Procurando sinais, 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 sinais. Quando que nós temos aprendido que nós temos que receber a palavra de trás do púlpito, diz o irmão Brana? A mensagem, ela é profética. O pregador inspirado, ele é um profetizador em seu favor. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está indo para o arrebatamento, nós que estamos indo para o arrebatamento, nós temos que aprender isto, nos posicionar pela mensagem. Não é somente o batismo em nome de Jesus Cristo, não é somente isto, não é somente ser um dizimista, não é somente deixar de cortar o cabelo para a mulher vestir-se decentemente, não é só isso. Você tem que ter uma postura de mulher casada, você tem que ter uma postura de noiva em relação a Cristo, você tem que ter uma postura de mulher casada em relação ao seu pastor, em relação àquele ministério. Homens e mulheres que têm a revelação de um ministério, de um pastor. Não, ele não vive envolvido com tonteria, não vive envolvido com doutrina, não vive envolvido com ismo, porque ele tem aonde consultar, ele tem aonde buscar, ele tem um sacerdote, ele tem um homem levantado por Deus ali. Não vive confundido. Mulher fiel ao marido não vive embaraçada. Não faz alvoroço. Confia no marido, confia no esposo. O profeta diz: seu marido, o seu pastor, seu marido espiritual. Oh, mas como? Ele tem Cristo. Mas eu também tenho Cristo, mas você não tem ofício. Mulher, Deus deu seu marido como cabeça. Aprenda uma coisa: para de orar. Está vendo vocês falando para alguma irmã que está orando muito? Para de orar agora. Obedeça seu marido. Ele é o canal de Deus. Ele também recebe a sua oração, mas em cada momento ele desce naquele canal. Tem coisa, igreja, que vocês não vão receber. Vocês têm que aprender a receber do púlpito, porque ele colocou um ofício, e você tem que aprender. Isso é assumir a sua posição de igreja. Isso é assumir a sua posição de noiva. Veja se tem mulher fiel ao marido, embaraçada com coisas lá fora, com namoro lá fora, recebendo objeto de outras fontes. Não existe isso, não. Veja isto, meu irmão. A igreja é a mesma coisa. A mulher, depois que recebe um filho, a vida daquele homem e a madre fecha, não entra mais nada. Mas lá no Éden a madre estava aberta. Recebeu uma, depois outra. Tem muita gente que recebeu a mensagem, mas recebeu também o espírito errado junto. E ali vem Gêmeos. Você pensa que Eva descreu de Deus? Não, diz o profeta. Ela creu em Deus e creu no diabo também. Não basta crer na mensagem, basta você crer só na mensagem. Então, o profeta tem partido. 65, Deus o recolheu. Mas a morte do profeta não pôs fim no seu ministério. Assim como João Batista, o Elias, para a primeira vinda, foi tirado de cena, e Jesus Cristo, noivo, entrou em cena, podemos fazer também uma aplicação, um paralelo. O Elias, para a segunda vinda, também saiu fisicamente de cena, mas a senhorita Jesus Cristo, a noiva, está em cena. Veja, era um homem ungido, hoje é um povo ungido. A morte do profeta não pôs fim no seu ministério. Por isso que nós não estamos esperando profeta, nós temos profeta até hoje. Quem tem profeta não procura profeta. Nós temos profeta até hoje. E onde é que está? Está aqui. O profeta e a sua mensagem é um só. O sinal e a voz é o mesmo. Veja, Moisés tinha deixado Josué.
Moisés tinha deixado Josué, mas os ensinamentos de Moisés continuavam com Josué. Josué não pregou nenhuma lei diferente. Não, ele escreveu de novo, mas as mesmas leis. E as promessas que tinham sido feitas lá para Abraão, lá para Moisés, Deus mantinha fiel naquilo ainda. Nós estamos numa etapa diferente, como Moisés e Josué estavam em etapa diferente. Mas tudo aquilo que Deus prometeu para essa noiva, através do irmão Brana, isto vale ainda. Nós temos que segurar nisso. A mensagem é a sua vida digna do Evangelho, parágrafo 299. O profeta diz assim, sobre o ministério dele, uma pequena pincelada. Então, o que seria se eu levantasse em outra geração? Eu não posso. Eu tive que vir para essa geração. Na mensagem não estribes os teus próprios entendimentos, parágrafo 88, o profeta diz: mas quando a minha voz for silenciada na morte, estas fitas continuarão a tocar. Essas mensagens continuarão a tocar quando a minha voz for silenciada na morte. Essas fitas continuarão a tocar, e você reconhecerá que o que eu disse aconteceu. Amém? Mensagem, perguntas e respostas sobre o selo. Parágrafo 159, fizeram uma pergunta para o irmão Brana: terá a noiva um ministério antes do rapto? Seguro. Isto é o que está sucedendo agora mesmo, certo? É a mensagem da hora. A noiva de Cristo está posta de apóstolo, composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, correto? Essa é a noiva de Cristo, e ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da hora, e será tão humilde. Amém? Irmãos, diz o profeta na mensagem A Voz do Sinal, no parágrafo 59, ele diz assim para nós, no meio de uma oração: se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele terá que atuar da mesma maneira. Se você o tocar, e o que isto causa então? Tem que haver carne humana na terra para falar a sua voz. Tem que haver carne humana na terra para falar a sua voz. Eu sou a videira e vós as varas. Não tem jeito de dar volta nisso, amigos. A Escritura prova, vocês ministros creem nisso lá atrás. Agora aí está, apenas seja bem reverente e ore e diga: Senhor Jesus, deixe-me tocar em suas vestes. E como vocês veem, o que está mais próximo de mim está a 20 pés. E não precisava. E ali estava o ministério de Deus, o Filho do Homem sendo manifestado novamente, discernindo os pensamentos e intenções do coração, provando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu pergunto para vocês agora: porventura nós estamos aqui contando história do irmão Brana? Porventura nós estamos aqui contando história do cristianismo? Porventura aquele Jesus que o profeta pregou não existe mais? Ele existe! Nós temos que assumir essa posição. Você diz assim: pastor, se eu tivesse nos dias de Jesus eu seria curado. Se eu estivesse na reunião do irmão Brana, eu seria curado. Você seria curado tanto que você é curado aqui, porque quando o profeta ia orar para uma pessoa, ele diz: você crê que eu sou o Filho de Deus? Você crê que eu sou um servo de Deus? Sim, eu creio. Você crê que Ele está aqui? Eu creio. Então seja curado. Jesus Cristo diz: você crê? Meu irmão, então você tem que crer. Crer. Se você crê aqui, Ele te cura aqui. Você pode estar na reunião do irmão Brana, você pode estar na reunião de Jesus Cristo, mas se você não tinha fé, você não receberia nada. Nós temos que falar da história, nós temos que falar da Bíblia, nós temos que falar da mensagem. A mensagem é a voz de Deus para nós, mas não só na teoria.
Temos que assumir a nossa posição. Vamos voltar um pouquinho. Aqui, eu quero, não, mais um pouquinho para frente. Eu estou falando em termos de data. Um pouquinho para frente, mensagem, olhe sempre para Jesus. Para você entender a nossa responsabilidade. O tempo está indo, a hora está indo, né? 47, 48. De agora em diante, pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados de tudo isto junto. Isto é exatamente certo, porque eles não serão capazes de fazer isso. É o aperto. A coisa está boa ainda. Pastor, quando vier o aperto, o que eu faço? Será que eu vou vencer? Você está vencendo hoje? Estou. Então você vai vencer lá também. Você não tem que estar preocupado com a luta que vem amanhã. Você tem que estar numa condição de vencedor hoje. Você tem que estar na condição de vencedor hoje. Você está vencendo hoje? Você está vencendo um probleminha desse tamanho hoje? Então você é vencedor, porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Mas o aperto virá, está aqui já, né? Então quando aquela hora chegar e a pressão chegar ao ponto onde você é pressionado, então observe, entre parênteses, o que estou preparando para dizer em poucos minutos. Observe a terceira puxada então. Isto será absolutamente a perda total, mas isso será para a noiva e a igreja. Agora estamos mais perto do que isto parece ser. Eu não sei quando, mas é real, está perto. Eu posso estar construindo a plataforma para alguém subir. Veja, eu posso ser tirado antes do tempo. Eu não sei. Esse tempo pode ser na semana que vem, que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo. Ele pode vir na semana que vem. Ele pode vir mesmo nessa noite. Eu não sei quando ele virá. Ele não nos disse isso, mas eu realmente creio que estamos tão perto que eu nunca morrerei de velhice. Mesmo com 54 anos de idade, eu não morrerei de velhice até que ele venha aqui. A não ser, de velhice eu não morro, não vou morrer. A não ser, então foi esse a não ser. A não ser que eu seja tirado, morto, ou algo, ou outro, morto de algum modo. Simplesmente a velhice não me matará até ele chegar, a menos que fosse de outro modo. E foi de outro modo, foi um acidente de carro. Eu creio nisto e eu quero dizer isto. Presta atenção nisso. É depois do selo, hein? Olhe sempre para Jesus. Eu quero dizer isto. Eu nunca disse isto antes. O irmão Branham chegou na conclusão da terceira etapa puxada depois dos selos que ele chegou na conclusão. Nessa mensagem. No mês 12 de 63. Que ele chegou na conclusão cabal do que era a terceira etapa. Mesmo pregando sobre ela. E chegou à conclusão aqui. Eu nunca disse isso antes. Mas de acordo com a Escritura, de acordo com o que ele disse há 30 anos atrás. 33 anos. Lá no Rio Raio, 1933. O que ele disse, tudo aconteceu exatamente. Talvez eu não faça isso. Não faça isso o que, irmão Branham? Introduzir Jesus Cristo aqui. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. E ele não fez. Fisicamente ele não fez. Pois como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda, do mesmo modo a mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo confronta isso da mesma maneira. Eu sei que acontecerá. A mensagem seguirá. 1963, 2004, e ela tem seguido. Ela não é uma denominação. Os homens têm denominado, ismos têm saído, rebeliões têm se levantado, mas ela continua sendo a mesma palavra de Deus.
Meu irmão, minha irmã, você não foi alistado para ficar aí de braço cruzado. Você não aceitou a mensagem para pertencer a uma igreja, para você ter uma cesta básica, comer e beber, e a igreja sustentar você. Você foi chamado para sustentar a causa. Vamos deixar de ser cristão no Brasil. Vamos deixar de ser o espírito do Paiva Neto. Sim, a igreja tem a sua ordem da igreja, mas o objetivo principal não é obra filantrópica, não. O objetivo principal é ir atrás do último eleito. Esse é o objetivo principal da noiva. Estamos mais preocupados com a filantrópica do que evangelizar as pessoas. Estamos mais preocupados em construir igreja do que evangelizar as pessoas. Jesus não mandou fazer isso, não. Nós precisamos de tudo isso. Mas se nós não estivermos indo atrás do eleito, se nós não estivermos pregando a palavra, se nós estivermos simplesmente acomodados dentro da igreja, não estamos cumprindo o ID do mestre. Vocês foram arregimentados para a batalha. Você veio, meu irmão, minha irmã, você veio para o lugar mais terrível, novos convertidos, você veio para o lugar mais terrível que essa mensagem. É mais maravilhoso, o lugar mais maravilhoso que existe é esse, mas é o pior. Você sabe por quê? É como o Éden. O Éden é um lugar maravilhoso, de paz, tranquilo, mas o zoião gordo do diabo estava lá em cima do Éden. O zoião do diabo estava lá no Éden. Veja, lá que estava o olho dele, porque lá sabia que estava Adão, lá ele sabia que estava Eva, lá ele sabia que estava o plano de Deus, lá ele sabia que estavam os filhos de Deus. E é exatamente, você está num lugar maravilhoso que é essa mensagem, mas os olhos do diabo estão virados para nós. O profeta diz: todas as armas do inferno apontadas para nós. Mas quando o inimigo vem contra nós, o Espírito Santo levanta a sua bandeira. Moisés saiu do Egito. Diz o profeta, o que aconteceu com Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações, chegando em Canaã. Qual foi o problema na trajetória? Quando Moisés estava no Egito, qual é o problema que eles tinham? Escravidão. Quando eles saíram, caminharam pelo deserto, qual o problema que eles tiveram? Foi rebelião. Quando eles entraram em Canaã, qual foi o problema? Foi guerra. E nós não queremos guerrear. Oh, meu irmão, tem duas forças nessa hora: a força de Deus e a força do diabo. Mas o mesmo Deus que tirou eles lá do Egito com Moisés, um tipo de Cristo no físico, diz o irmão Branham. Josué é um tipo do Espírito Santo, Cristo hoje em forma de Espírito Santo. Tudo que Moisés fazia pelo ministério da vara, toca a vara aqui, toca a vara ali, toca a vara ali, a mesma lei, o mesmo Deus, numa etapa diferente. O Espírito Santo representando Josué, Caleb representando a noiva. Oh, meu irmão, dos 2 milhões que saíram lá do Egito, somente 2 entraram em Canaã. Somente Josué e Caleb, os únicos que entram em Canaã, o único que entra no descanso, o único que entra na terra prometida é o Espírito Santo e a noiva. Esses 2 entram. Não fique com medo, não. Oh, pastor, estou com medo que no tempo do dilúvio lá só entrou 8 almas na arca. Não fique com medo, meu irmão, minha irmã. Entrou a família de Noé. Fique com medo, não, que para o arrebatamento vai a família de Jesus. É a família que vai. Paulo diz: uma família lá tem um nome, invoca o nome, daquele lado invoca o nome, a que está aqui invoca o nome, diz o profeta. Aqueles que partiram para o Senhor e aqueles que estão desse lado. Vivemos numa só fé, vivendo um só amor, vivendo um só Espírito, vivendo um só batismo. Antes de Josué atravessar o Jordão, ele disse ao povo: achegai-vos a mim. O Espírito Santo falou: cada um vai para um canto. Achegai-vos a mim. Nós vamos atravessar aqui em frente de Jericó. O Espírito Santo está fazendo isso, ó, chamando: vem cá, gente,
Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Josué, o Espírito Santo, não tinha vara mais. Ó, ombro de levita. A arca era carregada por ombro de levita, sacerdote. Na hora de atravessar o Jordão, tocou no mar, o mar abriu. Mas na hora de atravessar o Mar Vermelho, trocou a vara, o mar abriu. Mas na hora de atravessar o Jordão, Josué não botou o pé na água. Não, Moisés não botou o pé na água, não. Foi pastores. Foram levitas, carregando a arca. Dentro da arca estava a palavra. E assim que eles tocaram no Jordão, o Jordão se abriu. Mas quem deu ordem? O Espírito Santo. Quem é que está te guiando a você, meu irmão? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos dias de Lutero era a mensagem de Lutero. Nos dias de Wesley era a mensagem de Wesley. Nos dias de Pentecostais é a mensagem de Pentecostais. Mas o Espírito Santo hoje é essa voz do sétimo anjo. Sem isso você não consegue estar preparado para o arrebatamento. Sacerdócio. Quinto de Efésio. Trabalhando. Ó. E Josué fala para o povo: guarda a distância entre a arca e vocês, hein? Mistura com o ministério, não, você não tem. Billy Paul, você não tem ministério, viu? Não se reúne com o pastor, não. Fica. Esposa, fica longe, hein? Fica longe da arca. Fica longe. Mantenha a distância, povo, entre vocês e os levitas. Vocês têm que ser obedientes. Você tem que reconhecer a sua posição. Nós temos que reconhecer a nossa posição. Os pastores têm que reconhecer a sua posição. Primeiro é cobrar de nós. Essa é a maior função que existe na face da terra. É ser o ministro dessa mensagem. Ser pastor hoje é coisa vergonhosa para o mundo. Meu irmão, não tenha medo. Você tem que resistir ao diabo. O profeta nunca se preocupou em convencer uma pessoa de que estava certo. Ele se preocupou em resistir a pessoa. Quando aquele moço falou da baleia para ele: isso aí da baleia, isso é uma fábula do Jonas. Tá vendo? Colocar minha mão dentro da garganta da baleia, tá vendo? Não passa nem uma bola aqui de golfe, aqui não passa a minha mão, aquilo é uma fábula. O profeta falou: um momentinho aí, ó. Estava na exposição. Um momentinho aí. O senhor acho que não lê bem a Bíblia, hein? Porque a Bíblia diz que Deus tinha um peixe preparado. E um peixe preparado é um peixe especial, diferente. Não, mas é uma fábula. Falou: não é. O senhor é um daqueles que crê no milagre de Jonas? Eu creio de todo coração. E o povo que estava lá saiu rindo. Peixe preparado, peixe preparado. Meu irmão, não se preocupe em convencer o incrédulo, se preocupe em tomar posição. Por isso, meu irmão, minha irmã, que esses ismos estão batendo na sua porta. Por isso que esses falsos obreiros da mensagem estão batendo na sua porta. Porque você não está tomando posição. Você está tentando argumentar com ele. Você está tentando rebater aquilo. Não funciona, meu irmão, minha irmã. Não, simplesmente diga: eu não creio nisso. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Eu não creio nisso. Veja, resistir ele com a palavra. É isso que você tem que fazer. Alguém pergunta: você é pastor? Enche o peito assim, não com arrogante, mas com convicção. Sou pastor. Se for um irmão da que está no Brasil, ele falar: para mim, pastor, todos eles são ladrão. Você fala: mas eu não sou pastor de cabrito, sou pastor de ovelha. Tem pastor de cabrito, tem pastor de ovelha, tem pastor de bode, de cavalo, de camelo. Eu sou pastor de ovelha. Aleluia. Amém. Já temos que cortar aqui, pastor Valdemar. Não vai chegar aqui. Fé perfeita, Laodiceia. Tem que entrar um pouquinho, né? Preciso entrar aqui em Laodiceia. Vou voltar nas eras. Laodiceia 79. Nós vamos fechar aqui. Tem um pouquinho de paciência.
não pode ficar sem isso. Laodiceia 79. Ali está. Ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta depois de quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe das organizações, educação e do mundo religioso, que ouvirá somente de Deus, como João Batista, como Elias na antiguidade, e terá o assim diz o Senhor, falará por Deus, e ele, como está declarado em Malaquias 4:6, converterá o coração dos pais aos filhos, ele resgatará os escolhidos dos últimos dias, eles ouvirão a verdade exata por meio de um profeta vindicado. É o que você tem feito, assim como foi nos dias de Paulo. Ele restaurará a verdade, assim como tiveram eles, aqueles eleitos juntamente com ele naquele dia. Serão os que em verdade manifestarão ao Senhor, e serão seu corpo, serão sua voz. Nós, os eleitos, serão o seu corpo e serão a sua voz. Diz o profeta: se a minha voz silenciará, essas fitas continuarão. Essas mensagens continuarão. Seu corpo será sua voz e produzirão suas obras. Aleluia. O profeta pergunta: vocês compreendem isso? Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na era das trevas, o povo quase totalmente havia separado da palavra, porém Deus mandou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Veja, naquele tempo eles falaram por Deus, porém eles se organizaram, e outra vez a palavra pura de Deus ficou perdida, porque a organização tende a juntar com dogmas, credos, em vez de simples palavra, mas não podia falar por Deus. Então Deus mandou John Wesley, e ele foi a voz de Deus com a palavra em seu dia. O povo que aceitou a revelação que Deus havia dado por Wesley chegou a ser cartas vivas, lidas, conhecidas de todos os homens em sua geração. Quando os metodistas fracassaram, Deus levantou a outros, e assim também continua através dos anos, até que nesse último dia, há outra vez um novo povo na terra, que sob debaixo do seu mensageiro, será a voz final na última era. Um povo. Deus envia sinais, e os sinais têm uma voz, e a mensagem é a voz. E onde é que está essa voz? Essa voz está em você. Agora ele, eu vou pular. Ele tem declarado a esta era. Você tem a palavra, tem Bíblias como nunca tem tido, porém não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividindo-se, espedaçando-a, aproveitando o que você quer, suprimindo o que você não quer. Tudo não estás interessado. Tu não estás interessado em vivê-la, mas em debatê-la. A mensagem não veio para tornar nenhum de nós teólogo. A mensagem não veio para fazer nenhum de nós teólogo. A mensagem não veio para fazer de nenhum homem pregador importante. Nenhum desses homens tem mensagem nenhuma. Não, nós somos chamados através de um dom, através de uma posição, para ensinar essas mensagens a você, levarem você no centro do caminho, mesmo que seja por deserto abrasador, mesmo que seja pelo vale da sombra da morte, mas não temerei mal algum. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um pouquinho, pastor Valdemar, mais um minutinho aqui só, para completar aqui. Mensagem de fé perfeita. Mensagem de fé perfeita 44. Diz o profeta assim: recordem. Recordem. E você que está ouvindo esta fita,
você deve ver tal mudança no meu ministério imediatamente, descendo, não subindo, descendo. Não, eu voltei na mensagem, olhe sempre para Jesus, desculpa, senhor Valdemar, obrigado. É fé perfeita, fé perfeita, aqui, fé perfeita 44, mas foi bom, né? Estava dentro da linha. Caminho para cima é descendo. Quer subir? Desce. Desce, Zaqueu. Quer ser arrebatado, Zaqueu? Desce. Veja. Então este menino não podia ser curado, porque os seus discípulos tinham poder. Jesus lhe havia dado poder para curar toda classe de enfermidade, expulsar demônios, curar leprosos e até para levantar os mortos. Ele lhes deu este poder, porém eles não tinham a fé para fazer funcionar esse poder que tinham. Nisto fizeram a pergunta para Jesus: por que não podemos fazer aquilo? Recorde, eles tinham a palavra. Então a palavra foi encarnada e foi a palavra quem lhes disse: eu vos dou poder, amém? Eu vos dou poder. Então eles tinham o poder, porém não tinha fé para fazer funcionar a palavra que se encontrava neles, entende? Porém Jesus sim tinha. Ele era a palavra, tinha fé em que sucederia e o que fazia. Muito bem, trago para cá. Até quando vos tenho que sofrer? Ele tinha fé juntamente com o seu poder. Porque foi assim? Ele disse: eu de mim mesmo não posso fazer nada. Por quê? É que ele confiou no que era. Ele confiou no que ele era. Confiou em saber que ele era a palavra, tinha fé em Deus. Quem também fez a ele a palavra? Ele foi Deus, a palavra, e a palavra estava nele, e isto lhe deu fé. Por quê? Ele entendeu a sua posição. E nós temos que entender a nossa. Ele sabia o que era, porque as Escrituras havia prometido que ele faria essas coisas. Então todas as Escrituras se entrelaçam para provar que era exatamente o que as Escrituras prometiam. Quem era? Então ele confiava no que Deus havia feito dele. Agora, se assim foi com ele, não podemos nós confiar no que Deus tem feito de nós? Ou seja, crentes, esses sinais seguirão a todos os que crerem. Aleluia, glória a Deus. Você crê nisto de todo o seu coração? Mais aqui um pouquinho só, pastor Valdemar. Mais aqui só. Já vou terminar. Veja só a nossa responsabilidade. Nós temos que entender isso, assumir isso, caminhar para isso, sofrer por isso, pelejar por isso, diz o profeta para nós, no parágrafo 110, 111. Agora, ele tem aparecido a nós da mesma forma que apareceu no Antigo Testamento. No Novo Testamento nos tem mostrado pela mesma palavra que ele é o mesmo Cristo. Eu declaro a vocês que Cristo é o Espírito Santo. A palavra Cristo significa ungido, uma pessoa ungida. Esse é um cristão. O ser ungido era um homem ungido, porém ungido com o quê? A Bíblia diz em Atos capítulo 2, Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, ungido com o Espírito Santo. Caminhou entre nós, operando grandes maravilhas. Deus manifestou e provou que ele estava neste homem. E agora nós chegamos a ser ungidos com esse mesmo Espírito. Somos como Messias, entre parênteses, plural. Somos como Messias, plural, menores Messias no último dia, para brilhar e dar à luz à ressurreição de Jesus, para se mostrar que ele não está morto, mas que agora está em forma de Espírito Santo em seu corpo, movendo entre a sua noiva, na condição de namorado com ela, e está derramando-se nela, e assim chegando a ser um para a ceia das bodas do Cordeiro. E os mesmos sinais prometidos pelo mesmo Deus, na mesma palavra, estão produzindo as mesmas manifestações. Você crê? Você olha para você e diz: eu sou fraco. Quem é fraco? Levanta a mão. Vou levantar as duas. Veja. Pode baixar. Quantos creem
que tem o forte dentro de você? Levanta a mão. Aí você tem que crer. Você tem que crer, meu irmão. Crer. Crer somente tudo é possível aquele que crê. O diabo acusa você que você é indigno e ele está certo. O diabo acusa você de fraco e ele está certo. Mas você tem que dizer para o diabo: diabo, eu não estou depositando a confiança naquilo que eu sou, mas naquilo que ele é. Sem emoção, sem cessação. Na mensagem Porque Clamas Fala, é um parágrafo muito curtinho. Porque Clamas Fala, diz o profeta, no parágrafo 237 dessa mensagem. Ele diz assim para nós: se alguma vez houve um tempo em que o homem devia falar, é agora. Agora é o tempo de falar. Deus não tem outra boca. Vou encurtar aqui. Deus não tem outra boca na terra a não ser as nossas. Não tem outros braços a não ser os nossos. Não tem outros pés a não ser os nossos. Não, meu irmão. Tudo que Ele fará nesta terra, através desta mensagem, será através dessa noiva. Nós chegaremos a isto. Não se preocupe com isto, meu irmão e minha irmã. Não. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele chamou você para esta posição. E esta adoção colocará você nesta posição. Por isso que nós não temos que ter medo com o Concílio Mundial de Igreja. Não temos que ter medo com as denominações. Eles estão na política, a política estão nele. Eles são donos de emissoras de rádio. Eles estão na sociedade, estão na política. Eles são poderosos. É um monstro. Este é o Golias. Mas Deus tem pequenos Davis. Deus tem nos dado para nós o maior poder. Deus tem trazido para nós um sinal, um profeta nesta terra. E Deus tem dado uma voz para esse sinal. E esta voz é esta mensagem. E essa voz está nos nossos corações nesta hora. Renova, Senhor, a nossa força. Renova, Senhor, a nossa força. Aleluia. Toca do maior para nós, irmãos. Vamos cantar para renovar, para ajudar, para você sair melhor. Aleluia. Senhor Jesus, já não quero ser igual, crescendo cada dia. Nova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Levante as suas mãos. Renova-me. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Pela graça de Deus, você foi chamado para esta condição. Põe em mim teu coração. Você foi chamado para carregar essa palavra, moça, moço, irmãos, irmãos. Essa palavra está em você. Você pode ser uma queixada seca de jumento, mas quando Deus desce aí, ô meu irmão, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti.
necessita mais de ti. Você necessita mais de Jesus? Amém? Eu gostaria de pedir rapidamente que o diácono tire esses microfones aqui. Rapidamente, irmão, faz favor aí. Quantos você necessita mais de Jesus? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de... Desceu em mim esse desejo. Eu necessito mais de Jesus. Quem aqui não é fraco, levanta a mão. Mas quem aqui que tem um forte dentro de si, levanta a mão. Isso é vencer. Necessito mais de ti. Não vem aqui no altar, orar agora. Quando eu cheguei aqui sexta-feira, pode continuar. Eu estava lendo, abri esse folheto e olhei nesse hino. Ouve a voz do bom pastor. E os meus olhos firmaram nessa estrofe. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Se você errou, você ouviu a voz do bom pastor, é por você então, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não foi a minha voz, é a voz dele. E se você ouviu a voz, é porque ele é o seu bom pastor. Corra dele. Não é possível todos descerem aqui, mas o que desejar vir aqui na frente orar, você vem. Ninguém vai orar por você, é você mesmo que vai orar por você. Necessito mais de ti. Necessito. Quem sabe você veio para esse encontro uma luta interna. Uma luta interna. O forte está dentro de você para te dar uma vitória nesta noite. É só você vir dizendo: necessito mais de ti. Eu ouvi a voz do bom pastor. Eu creio que aquele mesmo Espírito que estava com Moisés, com Paulo, está aqui nesta noite. Aqui está os sinais e a voz. Aleluia. E eu necessito mais de ti. Aleluia. Não estamos brincando. O Deus de William Branham está aqui. A voz, a mensagem está aqui. Está dentro do seu coração. Você aceitou ela. Você aceitou ela. Por fora você está bicado. Você está bicada. Mas o que mata é o bicho que está por dentro. Aí nas arquibancadas, ajoelha nas arquibancadas. Quem puder ajoelhar aí. Você falhou. Aí em cima, você na errou. arquibancada. Você não é um pode cordeiro. vir aqui. Mas ajoelha aí. Você errou. Você é um cordeiro. Mas estamos aqui por você. Mediante o seu arrependimento. Mediante o seu... Não importa qual foi o seu problema. Qual foi a sua dificuldade. Mediante o seu arrependimento. Há sangue no propiciatório. A irmã perguntou para o irmão Branham: terminou a misericórdia? Ele disse: não, irmã, não terminou. Se a palavra falou no seu coração, Deus está curando nesta hora. Creia na sua cura. Os sinais seguem a palavra agora. Nós não temos fisicamente a coluna de fogo fotografada aqui, mas temos a voz. E a voz é a Bíblia. E a Bíblia tem cura divina. A Bíblia tem libertação. A Bíblia tem salvação. Batismo com o Espírito Santo. Fique sabendo, Satanás, tem um povo aqui nessa terra com a bandeira levantada, bandeira ensanguentada no sangue do Cordeiro. Quando o diabo pensou que tinha acabado com tudo, Deus tinha um Lutero. Deus tinha Martinho Lutero. E Lutero disse: o justo viverá da fé.
Somente um versículo derrubou o Império Romano. E nós temos a palavra inteira agora. Creia, meu irmão, minha irmã. Não é emoção, não é sensação. Fala com Deus o que você precisa agora. Fala como você fala com a sua mãe, com o seu pai, quando você precisa de uma coisa. Fala para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas agora aí falando a palavra nesse instante. Essa voz está no seu coração. Aleluia. Pois algo importante está acontecendo nesse instante. Deus está encerrando mais um encontro com chave de ouro agora. Ele está dando libertação nesta hora. Ele está salvando nesta hora. Ele está trazendo reconciliações nesse instante. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto no meu coração a presença dEle aqui nesse instante, neste momento. Deus, muito obrigado, Senhor. Eu agradeço, Senhor, por eu ter vindo aqui neste lugar, em mais um encontro. Senhor, abençoa a nossa volta, ó Pai. Abençoe nossas viagens, a viagem de cada um nesse instante. Eu entrego nas mãos do Senhor. Deus, sentindo esta responsabilidade como pastor aqui nesse encontro, que o Senhor tome cada alma aqui em tuas mãos, cada veículo em tuas mãos, e leva de volta, Senhor, este povo com esta bênção no coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Somente crer, tudo é possível. Você vai tomando o seu lugar aí, voltando. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Você não veio aqui somente para almoçar num restaurante, somente para tomar um sorvete, uma refrigerante, conhecer a cidade. Você veio aqui para algo mais importante. Você veio aqui para usufruir desse companheirismo, sentir o calor do Espírito Santo. Para isso é que nós viemos aqui. Aleluia! Tudo que Deus deu para nós aqui é bom. Estamos agradecidos pelos hotéis, hospedagem, por tudo mesmo, pelas refeições. Mas a principal coisa é o companheirismo, é o calor do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Estou agradecido, Senhor, em primeiro lugar, e depois a todos os pastores, todos os diáconos, todas as irmãs, todos os irmãos, todas as crianças, todo adolescente, todos os jovens. Estou feliz, estou realizado, eu sinto realizado. Se Jesus me chamar hoje, eu estou agradecido. Eu sinto uma sensação de um dever cumprido. Ele fez isso por vocês. Jesus abençoou você. Por isso que eu estou feliz. Aleluia. É duro terminar, separar-nos. Geograficamente nós estamos distantes dos outros, mas como é gostoso encontrar assim.
Por isso que cada vez nossos encontros regionais têm aumento de pessoas. O encontro nacional nem se fala. Quando anuncia dezembro, a data, o coração da gente bate assim. Sim. A brisa, aquela brisa está presente aqui. Há uma atmosfera diferente aqui. Você pode, às vezes, não ver isso, mas você sente isso. Que há uma atmosfera, há uma brisa do Espírito Santo agora. Isso não é o homem. O homem não faz isso. Você não está aqui porque o homem te trouxe aqui. Foi Deus que te trouxe aqui. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Homem nenhum é culpado de você ter conhecido essa mensagem. Homem nenhum é culpado de você ter crido e aceito essa mensagem. Porque foi pelo Espírito Santo. Tem que parar. Aí, pode. Somente. Você crê? Amém. Então, Deus nos guarde pelo seu poder. Vamos parar. As lembranças são entregues no sair, conforme dito. Não quero ficar falando mais. Os diáconos, todos que cooperaram, devolveram os crachás aí, a salva para o irmão Paulo, irmão Marcos, né? Irmão Mauro. E um abraço. Abrace um ao outro, pelo menos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.